Olá, bom dia a todos e a todas, tá? É um prazer participar desse Summit de Educação organizado pela Mercas. Eu sou Alexandro Pereira, orientador educacional do Colégio Renascença, e esse painel tem o título Novo Mindset, Lifelong Learning, o aprendizado ao longo da vida. Participa deste painel o Morris, da Maturi, o Marcelo Orticelli, do INSPER, a Diana Gabani, do The School of Life, e o Saulo Velasco, também do The School of Life. Bem-vindos, é um privilégio poder mediar esse painel com vocês, tá? Então eu vou fazer um convite inicial para que cada um de vocês brevemente se apresente e depois a gente vai seguir com algumas questões problematizadoras, tá? Então eu convido o Morris a se apresentar. Bom dia, Alexandro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite e estou muito feliz aí participar desse evento. Bom, eu sou engenheiro de software, sou CEO e fundador da Maturi, que é uma startup voltada para a recolocação profissional de pessoas com mais de 50 anos. A gente começou em 2015 com a plataforma de vagas, fazendo a ponte para os 50 mais conseguirem empregos, né? E a gente vem falando desde então com empresas sobre a importância da diversidade etária, inclusão de 50 mais, integração geracional, mas também desde 2017 a gente vem ajudando essas pessoas 50 mais a se capacitarem para o novo mundo do trabalho, seja através de emprego ou de empreendedorismo, trabalhando por conta própria. E é aí que o Lifelong Learning entra muito forte no nosso trabalho, porque a gente vem trazendo muito essa questão, né, da importância da atualização contínua para o nosso público, que hoje já são mais de 150 mil cadastrados no Brasil todo. Obrigado, Morris. Marcelo, por favor. Bom dia, também uma honra, prazer, uma honra estar com todos vocês. Obrigado pelo convite, participar aqui. A minha experiência profissional vem do mercado financeiro. Eu, por 30 anos, atuei entre Unibanco e Itaú Unibanco. Os últimos 10 anos lá com RH. E há 3 anos eu estou aqui no INSPER, hoje responsável pelos programas de pós-graduação, educação executiva, e por uma área institucional, que faz a gestão de um programa de bolsas e a captação de recursos para escolas, especialmente para os bolsistas. E a questão do aprendizado contínuo ao longo da vida, ela é importante para nós, aqui no INSPER. A gente está na nossa missão, o trabalho, como a gente atua na formação desde a graduação, o jovem que se insere na escola para fazer a sua graduação, e depois dela nós temos programas para os diversos momentos de carreira do profissional, o recém-formado, aquele que está com um nível de maturidade maior na sua formação profissional, programas para CEOs, enfim, é aí que entra muito a educação executiva. E cada vez mais uma preocupação nossa em como a gente desenha soluções, a gente pensa em propostas para poder atender a necessidade daquele que busca algum tipo de formação, de reciclagem, de aprendizado. Nem sempre os cursos longos dão conta disso, às vezes você precisa de pílulas de conhecimento para poder ajudar o profissional na sua formação, enfim, então um desafio para nós aqui no INSPER. Obrigado, Marcelo. Diana, por favor. Bom dia, eu sou a Diana Gabani, eu sou uma das sócias da The School of Life aqui no Brasil. Uma honra participar desse evento. Eu cresci na Hebraica toda a minha vida, eu vi o Mercas surgir e eu tenho uma carreira não muito ortodoxa para estar na área de educação. Eu tenho uma formação de jornalismo, trabalhei durante mais de 15 anos como assessora de imprensa do Guga, né, durante todo o auge da carreira dele até o final. E aí, por coincidências da vida, conheci minha sócia Jack Deboton e fundamos a The School of Life aqui no Brasil. A The School of Life, pelo nome, né, já diz a escola da vida. A gente acredita que a melhor escola realmente é a melhor escola da vida, e isso, para mim, é a conexão total com o lifelong learning, né? São aprendizados, são coisas que a gente deveria ter aprendido na infância, mas a gente só acaba aprendendo na vida adulta, e muitas vezes sem muita orientação, né?
a gente aprende a se conhecer melhor ou a ter melhores relacionamentos. Muitas vezes, quando as coisas estão errado, a gente sofre e aí a gente aprende. Então, a gente fundou a The School of Life com uma maneira muito ambiciosa, mas de encurtar um pouco esse caminho, né? Eu não preciso ter que passar por situações difíceis aos 40, 50, 60 anos para aprender a viver melhor. Então, a The School of Life, ela tem essa grande missão de aumentar a quantidade de inteligência emocional em circulação no mundo, e a gente faz isso através de aulas, workshops, e livros e filmes, e a gente quer que isso comece cada vez mais cedo, porque vai fazer uma diferença para essas pessoas na vida adulta. Obrigado, Diana. E, por fim, o Saulo. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui também nesse Summit com vocês. Bom, eu sou professor na The School of Life, Brasil. Eu sou psicólogo e pesquisador na área de aprendizagem e cognição. Então, tenho estudado ao longo da minha vida bastante os processos que permitem a gente aprender a pensar, resolver problemas, criar, abstrair, formar conceitos. E, além desse trabalho na The School of Life, hoje eu vou falar mais sobre ele, né, sobre a relação entre inteligência emocional e lifelong learning. Eu também sou diretor de uma empresa de educação que lida com o desenvolvimento de habilidades cognitivas e acadêmicas. A gente ensina pessoas a pensar e ensina pessoas a aprender qualquer conteúdo e habilidade que seja necessário, que é a Lupa Educação Ampliada. Maravilha, obrigado aos participantes, obrigado, Saulo. E a gente vai dar início ao nosso painel com algumas questões para a gente fazer uma reflexão sobre esse aprendizado ao longo da vida, né? E nós temos aqui o privilégio, de alguma forma, de ter representantes da educação formal, da educação não formal, né? Porque, de alguma forma, em 99, a Unesco já preconizava no documento Educação, um Tesouro a Descobrir, a ideia dos 4 pilares para a educação do futuro. E um deles era o aprender a conhecer, né? Como que o aprendizado ele vai para além do momento da formalidade da educação básica e depois do próprio ensino superior, né? Essa formação que vai até a graduação, a pós-graduação, não dá conta mais do que o mundo pede, do que o mercado pede. Então eu trago uma primeira questão para o Morris, que é a seguinte: como que a Maturi, né, essa empresa focada em atuar com as pessoas mais maduras, a terem oportunidade de se inserir no mercado, a continuarem ativas, como que vocês incentivam o aprender a aprender? Existe alguma especificidade em relação a esse grupo etário, né? Ou a lógica do aprender a aprender ela indifere da faixa etária, vai da infância até a melhor idade? Então, um pouco o convite é essa reflexão, Morris. Legal. Então, na verdade, assim, eu acho que qualquer idade, né, as pessoas podem aprender a aprender, mas é claro que, dependendo da experiência de vida que você tem, isso faz diferença, assim, né, do momento de vida que você está. E a gente fala muito para o nosso público da necessidade, né, de desaprender para reaprender, né, que tem tudo a ver com o que você diz, porque quando você tem toda uma bagagem, e principalmente você vem de um tempo, né, onde a educação que você recebeu, ela foi voltada para um modelo que é muito diferente do atual, de trabalho, né, então pessoas aí com quem a gente trabalha, de 50, 60 anos para cima, tiveram uma educação voltada para um emprego, né, para ter um emprego, de preferência o mesmo emprego a vida inteira. E essas pessoas, muitas vezes, ainda têm essa mentalidade né, sentir necessidade de ter um emprego formal, né, e de repente, quando saem desse modelo, ficam completamente perdidas. Então, a gente tenta mudar um pouco essa chavinha, mostrando que não só o emprego formal está em queda, né, como existem várias outras alternativas que, às vezes, são até mais vantajosas. Enfim, o modelo de trabalho mudou completamente, né, e a necessidade de aprender coisas novas, ela é contínua, né, e a gente tem que, muitas vezes, questões técnicas, aprender tudo de novo toda hora, o tempo todo, né, isso vai ser cada vez mais comum. Mas as habilidades comportamentais também a gente precisa rever, e uma coisa que a gente fala muito para o nosso público é justamente isso: você tem que estar atualizado tecnicamente, principalmente com relação à tecnologia, mas se você não se atualiza comportamentalmente, né, para o mundo de trabalho
atual, você vai estar fora, porque há 30 anos atrás, quando essas pessoas estavam aí entrando no mercado de trabalho e tal, muitas coisas eram feitas de formas que hoje não é que não são feitas, não são mais aceitas, né? Como o próprio machismo, brincadeirinhas que antes eram normais, eram toleradas, hoje não são, né? Além, né, da diversidade, a gente tem a colaboração, né, a horizontalidade, vários aspectos que hoje são essenciais. Então a gente mostra, né, mostrando, olha, as empresas estão hoje buscando profissionais que tenham essas competências. Você precisa se adaptar, né? Independentemente da idade, se você estiver preparado para isso, você consegue. Mas mesmo se você não quiser ou não conseguir um emprego, para trabalhar você precisa estar inserido dentro desse novo mundo. Então, essa necessidade de desaprender para reaprender. E aí a gente traz cases, a gente faz uma série de ações para mostrar para o nosso público isso, né? Lógico que não é algo simples, porque há muita heterogeneidade entre o nosso público, né? Mas é um discurso que a gente já vem trazendo há muito tempo, né? E provocando, mostrando que, olha, quem realmente não se prepara e não tem essa abertura para reaprender, vai ficar para fora, né? Então, é mais ou menos nessa linha que a gente segue, mostrando para as pessoas a importância, mostrando exemplos, né? E assim, aos poucos, eles começam a perceber, até pela dificuldade, muitas vezes, que tem de se recolocar, que precisam rever conceitos e precisam aprender coisas novas. Então, a gente falou também, além da adaptabilidade e a própria curiosidade, a necessidade da humildade, né? Por mais experiência que eu tenho muito para aprender, inclusive, principalmente com os jovens, né? Então, é um discurso que a gente fala muito até que as pessoas entendam realmente e comecem a aplicar isso. Maravilha, Maurício, obrigado. Agora eu vou bater bola um pouco com o Marcelo, né? E, Marcelo, eu trago a seguinte reflexão para você, né? Você está falando do lugar de uma instituição tradicional de ensino, de graduação e de pós-graduação, né? De alguma forma, a gente pode dizer que os cursos de graduação e pós-graduação, eles vêm perdendo espaço quando a gente tem essa mentalidade do aprender a aprender, né? O que essa mentalidade de aprender de forma contínua impacta sobre a organização dos cursos no INSPER, tanto de graduação como pós-graduação, né? Como que a instituição vem de alguma forma sentindo essas novas mentalidades e adequando o seu currículo diante desse contexto? Acho que o impacto, ele não se dá na procura, né, porque acho que a procura tem sido grande, porque dentro desse processo do aprendizado contínuo, as pessoas procuram diversas alternativas, né, para o seu desenvolvimento. O que o INSPER tem feito, procurar se adaptar às necessidades daqueles que nos procuram. Então, eu vou, assim, dar uma rápida pincelada do modelo mental dentro da graduação e como que isso se estende na pós, né? Vou pegar o exemplo de engenharia, por exemplo, né? Acho que um curso tradicional de engenharia, normalmente você passa por fundamentos, né? Então, você precisa lá aprender cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, você entra na técnica para poder te dar depois condições de você resolver um problema. A gente inverteu a lógica aqui. Dentro desse processo, o aluno ele precisa, no primeiro ano, ele precisa ter a sensação de que ele é capaz de resolver problemas. Então, ao invés de eu começar a ensinar cálculo, você coloca ele, por exemplo, a dinâmica dos fluidos, você entra em algumas disciplinas em que ele tenta resolver um problema. Só que, em algum momento, ele empaca na solução do problema porque ele precisa, por exemplo, de algum fundamento que é dado em cálculo. E quando ele vai entrar em cálculo, ele entende o porquê que ele está aprendendo aquilo. A dificuldade que a gente tinha no modelo tradicional de ensino é que você aprende uma técnica, mas você não sabe a serviço do que está aquela técnica. Aqui é o contrário, você entra na solução de um problema, em algum momento, para você resolver o problema, o próprio aluno ele sente a necessidade de desenvolver uma técnica, e aí aquela técnica faz sentido para o aluno. Eu peguei aqui só um exemplo, isso vale para o programa de administração, para o programa de direito,
a gente acabou de lançar a graduação em Direito, em parcerias com empresas, onde a gente tem um modelo aqui em que a gente não expõe o aluno ao estágio, a gente traz a empresa para dentro da escola, para que o aprendizado ele possa se dar em conjunto com a empresa, então é quase uma parceria escola-empresa, do que precisa desenvolver no aluno, o que a gente quer desenvolver no aluno. Eu vi o Morris falando o aprender, né, e a gente, às vezes, desconstruir aquilo que a gente tinha para poder começar de novo. Acho que isso é um princípio que a gente tem se preocupado bastante. Pegando aqui as palavras de alguns colegas advogados que estavam ajudando a criticar o programa que a gente estava desenhando. As técnicas, elas mudam com uma velocidade muito grande. Então, o ensino, aquilo que a gente aplica no currículo tradicional, que você aplica num programa, ele pode se tornar perecível num prazo muito curto. O que as empresas fazem? A gente precisa que você ajude o aluno no desenvolvimento do raciocínio, e onde ele busca informação, e como ele trabalha com dados, por exemplo, para poder ajudá-lo numa tomada de decisão. Depois, qualquer que seja a nova legislação, qualquer que seja a prática profissional, esse aluno ele tem uma capacidade de se adaptar, né, às novas técnicas, ou ao novo modelo de tomada de decisão, porque a gente, nos programas, a gente conseguiu trabalhar com esse conceito de como você desaprende modelos, né, anteriores, e você constrói um novo modelo de aprendizado, de raciocínio. Em educação executiva, ou primeiro em pós-graduação, a dinâmica é a mesma. Aqui eu estou falando de programas mais longos. O que tem acontecido, o que tem tido de demanda muito grande, você tem... Eu tenho alguns programas de 1 ano e meio, 2 anos, que são programas mais longos, em pós-graduação, e o que o aluno, às vezes, precisa de um pedaço daquele programa e não precisa do programa todo. A Diana se apresentou aqui como jornalista, né? Então nós estamos lançando uma pós em jornalismo quebrado em 3, 4 blocos. Né? E ele foi quebrado para que nós teremos alunos que eles vão querer comprar o programa todo. Eu tenho um aluno, eventualmente, que ele só precisa de um bloco. Então, a gente está falando aqui de uma microcertificação. O programa todo, ele pode ter, sei lá, 3, 4 microcertificações. Se ele comprar o programa inteiro, ele sai com uma pós-graduação em jornalismo com o programa completo. Ora, alguém pode já ter conhecimento, ele não precisa repetir o programa de um módulo. Então, ele vai comprar só um outro módulo, ele sai com uma microcertificação daquele programa, e isso vai gerar filhotes. E aí você vai ter... Então, dentro desse processo de aprendizado contínuo, o aluno, né, aquele que participa, né, dos nossos programas, ele entra num programa e ele vai tirando filhotes para... a gente fala que... Né, a gente brinca com... não é aqui homenagem ao Flamengo, mas a gente fala que o aluno, uma vez ínsper, será sempre ínsper, né, porque ele terá a necessidade, né, de aprendizado contínuo, né, ele sai de um programa, ele entra no outro. Então, o que muda só, talvez, é a forma da escola operar, mas a gente não tem sofrido impacto de redução, de procura, de perda, muito pelo contrário, mas para isso também tem exigido da escola uma readaptação na maneira como a gente oferta os programas. Maravilha, Marcelo, obrigado. A gente vai seguir com a Diana, e aí a reflexão que eu trago, Diana, é a seguinte: a escola, né, ela é uma instituição bastante criticada, né, sempre se fazem aquelas alegorias que a cidade muda, a sociedade muda, a empresa muda e a escola continua a mesma, né, o sujeito poderia ter saído do 19 e ter sido transportado para o 21, ele ia encontrar a sala de aula com alguma semelhança a essa sala de aula do passado, né. Isso, de alguma forma, diz de uma das escolhas que é a escola, muitas vezes, priorizar esses conteúdos ditos, né, entre aspas, mais acadêmicos, né. E aí a reflexão que eu quero trazer para você partilhar conosco, é a seguinte: o que vocês ensinam na The School of Life que geralmente não é ensinado na escola, e como que isso pode favorecer esse aprendizado ao longo da vida? Alexandre, acho que você vai
pode, melhor do que todos nós, falar do que se ensina na escola, né? Você como diretor de uma escola tão tradicional, mas assim, o que a gente sabe é que, assim, hoje em dia, né, nas últimas décadas, nunca se investiu tanto na educação, né, na escola, né? A gente tem muitas pessoas até os 20, 21 anos, elas só não fazem mais nada a não ser estudar, fazer lição de casa, para passar no vestibular, tirar a nota boa no Enem. Mas a gente ensina as crianças as fórmulas de química, a poesia do século XVIII, a história política da Ásia de 1400, mas a gente não dedica muito pouco tempo, ou quase nada, para ensinar as partes assim, do quebra-cabeça da vida, né? Eu me preparo para tudo isso, aí eu vou lá e eu não passo no vestibular, eu não tiro uma nota boa no Enem, parece que a minha vida acabou, né? Eu não tenho nenhum preparo para lidar com essa ansiedade, para lidar com o fracasso, para encarar minha família diante dessa situação. Então, a The School of Life, ela surgiu para preencher essa lacuna, não só da escola, mas muito como o Marcelo estava falando da universidade. Eu preparo engenheiros para montarem um avião, né, para desenvolverem softwares incríveis, para criarem startups. Mas e aí a hora que essas pessoas elas chegam numa liderança, elas estão preparadas emocionalmente para lidar com toda uma equipe que está abaixo delas? Elas estão preparadas para lidar com esse sucesso repentino? Ou um engenheiro que está trabalhando numa Oracle para lidar com um cliente, por exemplo? Então, a The School of Life, ela desenvolveu uma série de habilidades emocionais. A gente começa com o autoconhecimento, a gente costuma dizer que é o alongamento da inteligência emocional, né? Se você não se conhecer, você não vai saber como você reage a certas situações, você não consegue evoluir como pessoa. Então, a gente começa com isso, e aí daí expande para uma série de habilidades emocionais para que a gente possa aprender a viver melhor. A gente acha que a gente nasce sabendo com essas habilidades. A gente acha que a gente vai aprender naturalmente. Mas eu costumo muitas vezes perguntar, qual foi a última vez que você teve uma conversa que realmente mudou a sua vida? Não é fácil, não é fácil. Eu mesmo, às vezes, estou em mesas de almoço ou sentado com amigos, e eu me pego aí tentando fazer uma pergunta diferente para mudar o rumo dessa conversa. Mas o que a gente acredita, assim, profundamente na The School of Life é que com treino, com muitos inputs, com pílulas de conhecimento, como o Marcelo estava falando, a gente vai conseguir aprender a mudar esse rumo. E por que não, Alexandre, começar isso na primeira infância, na segunda infância, né? A gente fica falando a escola utópica. A escola utópica talvez fosse juntar, Morris, pessoas já de mais idade com crianças e trazer esse aprendizado emocional entre os dois. Isso seria um sonho. A The School of Life já é um pouco utópica, né? E a gente já fica feliz de, desde 2008, em Londres, já ter atingido um número enorme de pessoas. A gente sabe que a gente está contribuindo com com o aumento da inteligência emocional em circulação, mas ainda é uma coisa muito pequena, né? Eu sei que tem escolas que já estão se desenvolvendo, mas a gente ainda está muito longe, né? Às vezes a gente tem pessoas que chegam para a gente na escola com 30, 40, 50 anos e falam, meu Deus, eu passei 20 anos estudando o pretérito perfeito do francês e eu não sei como ter um bom relacionamento, eu não sei como lidar com o meu marido, eu não sei como sair de uma situação complicada. Então, assim, a gente surgiu como uma alternativa para acelerar, eu não esperar eu ter a queda para eu poder me levantar. Então, a gente acredita que é possível aprender melhor, a gente quer que as pessoas saibam lidar com ansiedade. Se a gente pensar profundamente, é uma loucura um jovem com 16, 17 anos ter que escolher que carreira que ele vai levar para a vida inteira. E é por isso, e aí que vem o trabalho do Morris incrível, porque se eu com 16, 17 anos, eu com 50, com 40, talvez eu vou querer mudar de carreira. E aí você falou de adaptabilidade. O ano passado, o workshop que a gente mais deu, a gente trabalha com empresas também, não apenas as pessoas que chegam na escola, foi sobre isso, porque as pessoas não conseguem se adaptar. Elas precisam de todo um treino, parece uma loucura, mas elas precisam de um treinamento para estarem abertas para adaptabilidade. E tudo que a gente faz na The School of Life não é uma coisa técnica. O técnico a gente vai deixar para a escola, para uma parte das universidades, até para os treinamentos que tem na empresa, mas a gente vai ensinar todas as barreiras psicológicas. O que está me impedindo de me tornar adaptável? Então, de uma maneira muito resumida,
É isso que a The School of Life faz. E a gente vai, quanto mais pessoas já vierem mais preparadas para esse novo momento em que o trabalho deixou de ser muito manual, né, que nem o Morris falou, de ter um chefe que vai lá e manda, você obedece, a gente vai ser muito mais preparado para triunfar pessoalmente, profissionalmente, com isso as empresas crescerem e todo mundo viver melhor. Obrigado, Diana. É muito legal essa sua reflexão e dialoga muito diretamente com a minha função. Eu sou orientador educacional aqui na escola e, de fato, nós estamos numa escola que é centenária, ela completa 100 anos no próximo ano e, curiosamente, a gente fez um programa para os alunos do terceira série do ensino médio, né, pensando no pós-educação básica, né, e, de alguma forma, ancorados no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né, em falar sobre liderança, sobre relações, sobre networking. E aí é muito curioso, né, porque muitas vezes chega as indagações de algumas famílias no seguinte sentido: pô, mas vocês estão tirando uma aula importante de física para isso? Não, isso é muito importante, né? As políticas públicas têm falado cada vez mais. A nova base nacional curricular, a reforma do ensino médio, pede uma educação socioemocional, né? E se a gente não entender esse conteúdo como um conteúdo também da educação básica, as escolas vão continuar mandando para a universidade meninos que, do ponto de vista das emoções, né, da gestão da sua própria aprendizagem, da gestão das suas emoções, vão estar em falta, tá? Então, é um desafio que nós temos aí, né, de políticas públicas, no chão da fábrica da escola, da universidade e de todas instituições que transitam aí nessa educação não formal. Eu vou continuar aqui a nossa prosa com o Saulo, né, e a pergunta que eu quero trazer para o Saulo é a seguinte, né, vocês acreditam que a gente consegue incentivar, como a gente faz com que o sujeito aprenda a aprender? Né? Muitas vezes a gente entende esse aprender a aprender, é um jargão, né? Na educação a gente tem muito isso como pilar, aprender a aprender. Mas como que eu faço o sujeito aprender a aprender, né? Quais seriam as propostas metodológicas, né, que a partir da experiência de vocês, vocês acham mais adequadas, né, para esse aprendizado ao longo da vida e para a formação desses empreendedores sociais? O que eu tenho a dizer para vocês é bem complementar, perfeito, obrigado aí pela introdução, é bem complementar, acho que o que todos vocês disseram, Diana, Marcelo, Morris, e eu vou falar a partir de 2 pontos de vista sobre esse aprender a aprender, né, o que é de fato isso, e acho que a Diana trouxe a perspectiva do papel que a inteligência emocional tem neste aprender a aprender, e eu vou trazer também uma perspectiva, né, a partir da lupa, né, das questões técnicas envolvidas no aprender a aprender. Apesar de ser um jargão, um clichê, a gente falar disso, do aprender a aprender, ou do long life learner, né, pessoas que são os aprendizes para a vida toda, esse deveria ser o grande objetivo da educação. Uma educação efetiva, ela deveria formar pessoas capazes de criticar a realidade, de pensar criticamente, e especialmente de aprender qualquer conteúdo e qualquer habilidade que seja necessário. Então, quando a gente está falando de aprender a aprender, ou aprender para a vida toda, significa você desenvolver habilidades de autonomia, né, de você ser um gestor do seu próprio aprendizado. Porque é materialmente impossível que a escola ensine às pessoas tudo o que ela vai precisar aprender ao longo da vida dela. Né, a gente sabe que se a gente tiver um ensino voltado para a aquisição de conteúdos específicos, como você mesmo disse no início, a escola se torna obsoleta muito rapidamente. Né, eu vi recentemente uns dados do Fórum Econômico Mundial de 2016, eles estimavam em 2016 que agora em 2022, 54% dos trabalhadores vão necessitar de treinamento e reciclagem dentro das suas profissões atuais. Isso é uma previsão de 2016 para 2022. E no Fórum Econômico Mundial de 2018, eles previam que 65% dos jovens que estão hoje no ensino médio vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Olha que dado interessante. Ou seja, se a gente tem uma escola focada no ensino desses conhecimentos, a gente não está preparando esse indivíduo para a vida, né? Para ele, porque aquilo que ele precisa aprender ainda nem existe, talvez.
né? Então, o que a gente precisa é ensinar as pessoas a se autogerirem nesse aprendizado. Então, quando a gente fala em aprender a aprender, a gente está falando que um indivíduo, né, que aprendeu a aprender, um indivíduo que é um long life learner, ele é alguém que se torna um professor dele mesmo. Eu gosto muito dessa metáfora, né? É como se fossem dois eus em um só. Existe um eu que precisa aprender algo, ou um repertório, se a gente podia dividir dois eus ou dois repertórios, existe um repertório de aprendiz e existe um repertório de professor no mesmo indivíduo. Então, existe um eu que precisa aprender e esta outra parte do meu repertório vai gerenciar as condições para esse meu próprio aprendizado. Então, uma pessoa que sabe aprender, ela identifica quais são as lacunas que existem entre o que ela sabe e o que ela ainda precisa aprender. Ela autoavalia as estratégias de aprendizagem que possui, o que eu já sei, o que funciona melhor para mim, quais são as estratégias, as formas que eu aprendo melhor, é estudando um texto, é ouvindo aulas, é fazendo resumos, é construindo esquemas, qual a forma que funciona para mim de aprender? Ela resolve problemas, como o Morris destacou, ou o Marcelo destacou, acho que é o papel da resolução de problemas, né? Aprender é resolver problemas. Eu estou diante de uma condição para a qual eu não tenho uma resposta imediata, eu não sei o que fazer, eu não sei uma solução, e todas as estratégias heurísticas que eu utilizar para conhecer o fenômeno, para descobrir como funciona, para solucionar ali aquela questão, envolve soluções de problema. Então, ensinar uma pessoa que sabe aprender é uma pessoa que sabe resolver problemas. E ela também toma decisões pedagógicas, né? Ela prioriza, ela estabelece metas pessoais, ela estabelece objetivos de curto prazo, ela quebra atividades complexas em pequenos passos, criando metas que sejam factíveis, né? Então ela se automotiva ao longo do processo e também organiza, ela se autogerencia, inclusive com relação à autogestão do ambiente, organiza o ambiente, providencia materiais adequados, providencia condições necessárias à sua aprendizagem, planeja, constrói cronogramas, plano de estudo, executa uma sequência didática, enfim, com isso, a gente está preparando o indivíduo para, de fato, aprender qualquer habilidade e qualquer conteúdo, né, que seja necessário ao longo da vida dele. E aí, a Diana introduziu muito bem, acho que todo esse processo do aprender a aprender, ele envolve tanto conhecimentos técnicos, né, aprender a estudar, por exemplo, aprender a autogerenciar a aprendizagem ou se autorregular, mas ele envolve especialmente habilidades emocionais. Né? Antes de tudo, como a Diana colocou muito bem, aprender a aprender requer autoconhecimento. Requer que eu conheça as formas, né, como eu aprendo, que eu saiba nomear as minhas dúvidas, identificar o que eu sei e o que eu não sei, automonitorar o meu processo de aprendizagem para avaliar se eu estou aprendendo o que eu preciso aprender. Né? Mas, além deste autoconhecimento, que é o motor, né, como a Diana falou, é o alongamento, né, das outras habilidades emocionais, também envolve a gente gerenciar um conjunto de emoções e pensamentos perturbadores que, às vezes, dificultam o processo de aprendizagem. Então, muitas crianças têm, e eu acolho, né, eu atendo muitas crianças com essa demanda, que têm dificuldades escolares, por exemplo, não em função de dificuldades técnicas ou acadêmicas, mas têm dificuldades de autogerir a sua própria aprendizagem, lidar com as ansiedades, né, com esses pensamentos disruptivos, essas emoções que às vezes ofuscam o processo de tomada de decisão, que dificultam a solução de problemas, que dificultam que a gente consiga, inclusive, perceber que estamos diante, né, de problemas. Então, esse autoconhecimento envolve, acho que antes de tudo, e a escola pode fazer isso, né, e na School of Life a gente tem lidado bastante com isso, ensinar a pessoa a se autoconhecer no sentido de descrever quais são os seus próprios valores, quais são os seus propósitos de vida, descobrir o que te motiva, né, como a gente aprende, né, novas habilidades, quais são as minhas forças, quais são as minhas estratégias. Eu acho que as pessoas, quando têm dificuldade de aprendizagem, é muito comum, ou dificuldade de aprendizagem não necessariamente um transtorno de aprendizagem, uma dificuldade para aprender alguma coisa que precisa aprender. Elas, muitas vezes, buscam aprender novas estratégias ou novas maneiras de agir, enquanto talvez se ela conhecesse quais são as suas habilidades, conhecesse quais são as suas forças, talvez ela pudesse aplicar aquilo que ela tem de melhor, as estratégias que ela já conhece, para aprender de forma mais eficaz. Né? Hoje nós temos um trabalho que é muito mais psicológico do que era no passado.
né? E por isso, né, se a gente pensar nos nossos antepassados, até poucos séculos atrás, o trabalho basicamente servia para lidar contra as forças da natureza. Né? Todo o processo de tomada de decisão, de resolução de problemas, envolvia o controle do mundo material. E hoje o nosso trabalho é um trabalho que envolve dialogar com pessoas, colaborar, convencer pessoas de algo, colocar nossas ideias, decidir em longo prazo, enfim. Portanto, aprender esse conjunto de habilidades emocionais é fundamental para esse aprender a aprender. Então, só para resumir, né, nesse finalzinho, eu acho que, aí pegando quais são as habilidades emocionais que a gente desenvolve na The School of Life, que eu acho que tem conexão mais direta com o Long Life Learning, é o autoconhecimento, a solução de problemas, que a gente discute tanto do ponto de vista das estratégias heurísticas de solução de problemas, que são estratégias que são... O que são heurísticas de solução de problemas? São estratégias gerais que se aplicam a qualquer tipo de problema, que não está específico para um problema específico, né? Mas, além disso, todas as questões emocionais que estão envolvidas na solução de problemas, gerenciar essa ansiedade, né, que a gente sente diante do problema. Tomada de decisão, a gente também trabalha com o ensino de tomada de decisão, e especialmente o autogerenciamento, que envolve você criar condições, né, para você conseguir realizar as atividades que você precisa, para que você aprenda o que você precisa aprender, né, e viver, obviamente, uma vida mais de acordo com os seus objetivos pessoais, uma vida mais feliz, mais eficiente. Então, acho que essa é a contribuição que a gente tem dado para o Long Life Learning, Lifelong Learning. Incrível, Saulo. Estou pensando nas suas reflexões e nos tempos que a gente vive, né, esses tempos de pandemia, que trouxe muito essa ideia de uma autogestão da aprendizagem, né? Talvez a gente vai ter uma geração aí de jovens, adultos, crianças, todos, né, de alguma forma transitando muito mais por algumas habilidades que, de alguma forma, a gente tenta... e fomentando neles, né? Por exemplo, quando a universidade, a escola, a creche, né, perde o seu território e as crianças precisam aprender em casa, de alguma forma tudo isso vai ter que estar na ordem do dia, né? Lidar com as emoções, né? Fazer uma autogestão da sua aprendizagem, né? Então, nesse sentido, a pandemia deve trazer um impacto também muito positivo, né? E sabemos, óbvio, que especialmente, né, para a educação básica e para as séries iniciais, o quanto é prejudicial esse afastamento da escola. A gente falava um pouco disso, né, esse contato com o outro, essa função terapêutica que as instituições têm, seja a universidade, a escola, né, tem uma função terapêutica que é imprescindível. O Marcelo tem uma contribuição, ele diz para nós, tem um relato aí sobre a importância das competências socioemocionais. Manda bala aí, Marcelo. É porque assim, o papo entusiasma, né? Assim, é pena a gente ter tão limitado no tempo, assim, mas acho que a gente não podia concordar mais aqui, né? Eu até peço desculpa se for repetitivo, porque a convergência é gigante aqui. E eu vou começar por esse teu último ponto, Alexandre, né? Que você, de fato, essa ausência, né, das pessoas, do contato, né, humano das pessoas, de viver situações na escola, tudo mais, se preocupa, né, justamente no desenvolvimento dessas competências, né, porque quando a gente lida com o outro, a gente está num contínuo processo de negociação, de ceder espaço, de conquistar espaço, de ouvir, de desenvolver autoestima, de se conhecer, às vezes, até através do outro. Então, esse momento que a gente vive, né, ele é muito... A gente está reaprendendo também, né, como que a gente se conecta virtualmente aqui, né, mas o corpo também fala, né, assim, a gente estava outro dia discutindo, quer dizer, o que os professores, que acho que cada vez mais são quase que orientadores, coach do aprendizado de alguém, porque é a própria pessoa que lidera o seu aprendizado. E nessa interação das pessoas, né, do professor com o aluno, você tem a linguagem dita e você tem aquilo que o corpo fala também, que é muito importante, né? E o desenvolvimento, né, dessas competências é fundamental na formação do aluno. O testemunho que eu queria trazer é assim, a gente, quando olha para frente, eu não tenho ideia, tá, como acho que foi o Saulo comentou, ou Moisés, assim, tem profissões que tem hoje que deixarão de existir,
né, e tem novas profissões que a gente não tem ideia, né, do que virá. E como que a gente prepara as pessoas para esse, né, para esse momento? E a gente está falando aqui, né, que é a questão de tem determinadas, assim, técnicas, né, ou de como você trabalha dados para te ajudar na tomada de decisão, como que você pega um problema e você trabalha o problema, tá? Porque novos problemas vão surgir, mas tem determinados conhecimentos que você vai usar, qualquer que seja a profissão. Em economia, a gente tem um problema de economia. Economia, o tempo todo você está falando, você pega microdados, né, e você, em cima daqueles microdados, você interpreta uma realidade, qualquer que seja, para te ajudar depois no diagnóstico e numa tomada de decisão. Né? Em gestão, a Diana, em algum momento, ela colocou, ela falou assim, você pega um engenheiro, você forma um engenheiro para ele trabalhar problemas, só que esse engenheiro está lidando com outras pessoas, está lidando com expectativas diferentes, pessoas que têm ambições diferentes, e às vezes você tem um gênio que ele não consegue se encaixar numa dinâmica de trabalho pela dificuldade, né, de interagir com o próximo. Então, a gente, no nosso programa, a gente fala, tudo que a gente faz é de pessoas para pessoas. A gente fala assim, a técnica a serviço das pessoas. Então, a gente tenta introduzir isso dentro do programa. Nós estamos aqui para tentar produzir ou resolver alguma coisa cujo resultado final vai impactar a vida de alguém, a vida de pessoas. E você não consegue fazer isso sozinho. Então, a gente tem um conceito muito forte aqui na escola, que é de uma escola integrada. Em geral, as escolas tradicionais têm departamento, né? Tipo departamento de economia, departamento... Para resolver um problema aqui, a gente mistura aluno de administração, de economia, de engenharia, porque eles têm vivências diferentes, e na interação deles, você consegue desenvolver um conhecimento, uma solução. A gente tem falado que tem uma espinha dorsal que passa por tudo que a gente tem. Claro que a gente não nasceu assim, tá? Do jeito que falo, todo mundo, puta, o INSPER, né? A gente foi se adaptando, né? A gente foi vendo, né, as demandas de mercado, e a gente foi... o conceito da escola integrada foi na origem, mas a questão de linguagens, a gente tem falado muito isso, Sam. O que nós temos que introduzir em todos os nossos programas são linguagens. E você tem desde linguagem técnica a linguagens ligadas a questões comportamentais. E como isso deve se inserir dentro de cada programa. Como que você desenvolve espírito de equipe, comunicação. A gente tem mostrado como um problema de comunicação ele pode levar a um insucesso no desenvolvimento de um projeto, por um simples problema de comunicação. Então, nós aplicamos, assim, técnica, fizemos o diabo, só que você não chega num bom resultado porque teve, no caminho, um problema de comunicação, porque tinham dois seres humanos interagindo com visões do mundo diferentes, né? E como é que você aproxima isso? Então, a importância, né, das competências socioemocionais tem se tornado vital no desenho de qualquer programa. E o último testemunho, a gente fez um seminário recente para falar sobre gestão de risco. E nós trouxemos, tinha um professor da casa, que ele desenvolveu uma mecânica de cálculo de risco, volatilidade, era bem técnico, matemático e tal. Tinha uma turma do mercado financeiro assistindo. Eu, entre as minhas passagens no banco, eu também atuei numa área de risco. Aliás, eu tive que fazer terapia para saber o que eu era. Eu comecei com controladoria, fui fazer depois risco, trabalhei em RH, fui para ouvidoria, fui mudando. Então, assim, forçosamente, eu acabei passando por várias experiências diferentes. Mas eu estava nesse evento porque eu também tinha passado na área de risco. Só que, quando me apresentaram como alguém que também tinha passado por RH. E o que aconteceu? Depois, o colega que fez a apresentação, ele deu um show, mostrou gráfico, fez o diabo. E tinha uma plateia assistindo. Quando acabou a sessão dele, eu tinha combinado que eu não apresentaria slides, eu reagiria a perguntas para ajudar o colega. Todas as perguntas, né, elas vieram para mim para falar sobre comportamento do profissional no ambiente de trabalho, dilemas de gestão, de relacionamento. Sim, você vai ficando constrangido porque o cara estava
querendo responder as perguntas do que tinha apresentado. E o pessoal falou, não, a técnica depois a gente domina. O que eu preciso entender é você, como foi RH, o que você viu dar certo e dar errado no caminho do profissional. E, assim, quase sempre eu vi excelentes técnicos, né, que em algum momento escorregaram na sua carreira ou no seu projeto pessoal, mesmo enquanto empreendedores, porque tiveram algum problema, né, comportamental, né, que comprometeu o seu desenvolvimento. Às vezes, muito baseado em autoestima. Né, às vezes o problema... E aí vem de berço. Né, acho que tem um artigo na Veja outro dia falando isso. Dependendo do tipo de criação que você tem, isso pode afetar a tua autoestima e o teu comportamento no trabalho. Então, dando aqui mais força, porque a Diana disse, né, assim, me juntando, e o Saulo, enfim, que todos estamos falando, e eu tenho respeito muito grande, né, pelas instituições que estão aqui, eu sou um admirador e acompanho o trabalho de vocês, isso está cada vez mais presente dentro dos programas, que uma instituição, que ela pode ter uma imagem de ser até, sei lá, mais quadradinha, vamos chamar assim, né, mais tradicional, só que as instituições estão acordando para isso também. Então, ou a gente introduz isso dentro do nosso programa, ou a gente não vai entregar aquilo que o aluno precisa. Eu não estou nem pensando em resultado para dar certo, não, eu estou pensando no cumprimento da nossa missão. O tema é tão relevante que todo mundo tem que se juntar para ajudar na formação, na nossa própria formação, né, na formação das pessoas. Bom, eu teria vontade aqui de falar mais meia hora, mas eu não posso monopolizar. Obrigado, Marcelo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que faz parte agora do compromisso de cada instituição, né, em relação àqueles que passam pelas suas cadeiras, né, que a formação está muito para além da técnica, né, a técnica é um pedaço, né, mas essas relações humanas são fundamentais. Enquanto a gente não entender que isso está em primeira ordem, está na ordem do dia, né, a gente não pode, de alguma forma, ter um egresso preparado para lidar com essa complexidade do mundo contemporâneo. A gente está com o nosso tempo quase esgotado, né, eu deixo aqui um pedido, né, e também a gente dá uma aceno final, que se cada um de vocês pudesse deixar uma dica de como colocar esse aprender a aprender em prática no cotidiano, qual seria a dica, né, aquela dica, assim, número 1. Então, passo a bola, acho que a gente pode começar com o Morris, e aí vamos passando aí, para a gente finalizar o nosso painel, que a gente está com 5 minutinhos para o final. Legal, Alexandre, obrigado. Bom, né, o tempo passa muito rápido aqui, essa conversa tão bacana, seria ótimo se a gente tivesse, né, daria para ficar falando horas aqui, porque é um tema tão bacana quanto importante. E eu também não posso concordar mais com tudo que foi falado, que de fato foi muito relevante. E quando o Marcelo falou sobre duas pessoas com visão de mundo diferente, atuando no mesmo projeto, e a comunicação ser um fator crítico, né? Assim como a Diana falou também de colocar jovens para trabalhar com pessoas mais velhas, isso me lembrou algo que a gente tem falado cada vez mais hoje em dia na Maturi, que é a importância do trabalho e da integração, mais do que o trabalho, a integração intergeracional. Porque hoje, com a longevidade, a gente tem aí 4 diferentes gerações dividindo o mesmo ambiente de trabalho. Então, é muito importante que essas pessoas também sejam preparadas para isso, né? A gente fala muito da diversidade etária, toda a importância que ela tem, e que ela é transversal a todas as outras, porque todo mundo vai envelhecer, né? Mas a verdade é que, na prática, as pessoas ainda têm muita dificuldade de lidar, por exemplo, ter um chefe bem mais novo que você, né? Entre várias outras questões. Por isso que é tão importante a gente criar um ambiente de diálogo intergeracional. E se hoje a gente sabe que vai viver muito com a longevidade, a gente precisa se preparar para esse tipo de dinâmica, entendendo que a carreira não vai ser mais algo linear, né? Vai ter muito vai e vem, a gente vai voltar para trás, vai recomeçar várias vezes, e até por isso que tem crescido, por exemplo, empresas que têm feito programa de estágio 50+, que algumas pessoas até olham torto, né? Mas eu acho muito interessante porque está crescendo o número de pessoas com mais de 50, 60 anos em curso de graduação,
e muitas dessas estão, de fato, recomeçando. Mas o mais legal que eu acho desse tipo de programa é toda essa integração, essa convivência entre os mais jovens e os mais velhos. Então, acho que a minha dica final vai nesse sentido, né? Além de tudo que já foi falado, de se preparar tecnicamente, depois a importância do autoconhecimento e trabalhar todas as questões de inteligência emocional, é isso, é você quebrar as barreiras para atuar, né? Tanto trabalhar quanto aprender com diferentes gerações, né? Você está aberto para ensinar e aprender com os mais jovens, os mais velhos, isso é super importante, vai ser cada vez mais comum. Então, essa acho que é a dica que eu trago aí para fechar minha participação. Obrigado, Morris. Vou passar para a Diana. Gente, é um deleite estar aqui nesse bate-papo, né? A gente poderia aqui ficar horas conversando sobre todas as transformações na educação, né? O que o Marcelo falou, a gente tem observado na The School of Life um crescimento aí de 50% a 60% da nossa área corporativa, né? As empresas estão demandando a inteligência emocional, porque realmente eu coloco 10 pessoas numa sala de reunião e se eu jogar um projeto, a maneira como eu falar, o Saulo vai achar que foi uma coisa pessoal, o Marcelo não vai se importar, o Morris vai começar a trabalhar na hora, né? Então, a gente tem que preparar as pessoas para saber reagir a diferentes situações, entre muitas outras questões. Mas acho que só para concluir, tem um pensamento que a gente disse que se a gente pudesse colocar uma frase na fachada da The School of Life, seria uma pergunta que eu acho que a gente tem que levar para a vida inteira, porque talvez ela vá tendo diferentes respostas ao longo do tempo, né? Mas é assim, você está levando a vida que você quer ou a que os outros querem que você viva? Eu acho que essa reflexão é muito, muito importante para a gente se fazer de tempos em tempos. Obrigado, Diana. Vou passar para o Saulo. Obrigado, gente. Bom, para fechar, acho que eu vou na direção do que vocês estavam falando agora e acho que se for dar uma dica para aprender a aprender, eu pensaria no investir no autoconhecimento. Eu acho que esse é o principal ponto de partida. E isso envolve, como eu disse, você esclarecer especialmente quais são os seus valores e os seus propósitos. Acho que vai na direção do que a Diana falou. Estou vivendo a vida que eu gostaria de viver. Isso é uma forma de conhecer os seus propósitos, né? Os seus valores. E começar a praticar essa autoobservação, né? Essa autoavaliação da aprendizagem, descobrir quais são as suas forças, habilidades, estratégias. E acho que, para encerrar, praticar a paciência e a autogenerosidade consigo mesmo. Porque eu acho que nós nos cobramos demais e, às vezes, o processo de aprender algo novo é árduo e, às vezes, a gente não está preparado para as dificuldades, os obstáculos que a gente vai encontrar e é muito comum a gente desistir antes da hora. Mas a gente está desistindo não porque é difícil, mas porque é mais difícil do que a gente estava esperando. Então, praticar essa paciência, saber que no início é difícil, ser gentil com as suas falhas, eu acho que é a melhor dica que a gente pode dar com relação ao lifelong learning. Obrigado, Saulo. E, por fim, Marcelo, aquela dica para a gente colocar no post-it. Olha, acho que é saber ouvir, né? Saber lidar com modelos mentais diferentes, né? Acho que duas pessoas iguais, às vezes, ensinam um pouco uma a outra, e a gente, às vezes, se acomoda em ter alguém que pense igual. É bom lidar com alguém que pense diferente, porque saber perguntar, e aí para isso precisa de desprendimento. Acho que é o ponto do Saulo, a generosidade com a gente mesmo. Eu sou uma pessoa limitada, eu tenho minhas limitações, eu tenho que saber aceitá-las para poder me desprender, talvez, da minha vaidade e saber perguntar como uma criança, por que isso, por que aquilo, eu não sei, me ensina. E a generosidade consigo mesmo e com o próximo, porque o outro, às vezes, não dá a resposta que você espera, né? Mas ela pode ser complementar a visões ou ideias que você já tem para chegar numa ideia melhor. Então, acho que praticar a escuta, saber ouvir, saber perguntar, e essa generosidade, né, consigo mesmo e com o próximo, eu acho que é um bom caminho para você poder se desenvolver. Obrigado, Marcelo. Eu aqui queria agradecer a todos novamente, Morris, Marcelo, Diana e o Saulo. Foi um privilégio participar dessa mesa e fazer essa mediação. Espero que todo mundo possa curtir a programação aí do Summit, que está incrível.
Um grande abraço para todos. Obrigado. Obrigado pelo convite. Grande abraço, gente. Foi um prazer estar nessa. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Presidente do Fundo Comunitário e junto com o presidente da CIP, com o presidente da Hebraica, a gente teve a visão de criar um lugar que a gente pudesse ajudar o jovem a empreender. O Mercas tem a missão de fomentar negócios. Como hub, o nosso trabalho é o de juntar as partes, auxiliando o empreendedor, do iniciante ao mais experiente, trazendo o investidor, que busca as melhores oportunidades de investimento em inovação, o mentor, que faz a interface com os empreendedores, trazendo sua experiência e conhecimento, o ambiente regulatório e o mercado de trabalho, que tornam tudo isso possível. Nós somos absolutamente comprometidos com a nossa missão. E é através de um evento como esse, que envolve inúmeros profissionais e junta educadores da rede pública, privada, da educação básica, universitária, startups e fornecedores, que vemos esse trabalho se realizar. Se você quer saber como o Mercas pode ajudar você ou sua empresa a se transformar através da inovação, junte-se a nós. Faça parte dessa rede de profissionais vibrantes que se ajuda e cresce a cada dia. Venha para o Mercas. Ações como essa do Mercas são muito importantes para juntar essas pessoas no mercado, juntar inteligência, juntar todas as idades, juntar todo o repertório, para a gente poder acelerar negócios e ao mesmo tempo dar valor a outros negócios.